eu ponho de propósito só um arquivo que é para vocês me mandarem um PDF, tá? Aí tem uns malandros que pegam e me mandam uns arquivos zipados. Tá? Não vou me incomodar com isso agora, tá? Eu não tinha falado nada, mas eu não vou mais aceitar, só vou aceitar PDF, tá? Nem Word eu vou aceitar, tá? Porque, pessoal, é muito fácil pegar uma figura e transformar no PDF. Tem um monte de site que faz isso automaticamente, né? Então, mas nas próximas provas e trabalhos vai ter essa instrução aí. Porque é complicado, porque eles têm que baixar, eles têm que abrir, eles têm que organizar. Nem precisa se acusar aí. Eu não vou fazer absolutamente nada com quem fez isso, tá? Na realidade, o malandro é só uma brincadeira. Não estou incomodado e nem vou ficar perseguindo ninguém. Mas tá, tudo PDF. Eu salvei ali as figuras no Word, e aí na hora, em vez de salvar, eu salvei como extensão do PDF, fica mais prático também, né? O que transforma em PDF do jeito que for, né? Do jeito que for. Não tem problema. Mas por exemplo, aqui o Gabriel me mandou um monte de arquivo, um monte de coisa. Né? E o problema é que eu tenho que abrir todos os arquivos, tá? Aí imagina, o Gabriel ele me mandou arquivo figura, tá? Eu não tô ficou muito bom, tá, Gabriel? Eu gostei que tu fez bastante coisa, tá? Que tu tem bastante material para apresentar nesse aspecto, tá? De parabéns. Mas provavelmente eu vou transformar isso tudo que tu botou num PDF só depois, tá? E aí eu vou corrigir porque mas tá muito bom. Fora isso, tá muito bom teu material, tá? Tá muito bom teu material que me mandou. Mas ele teria ficado muito melhor se tivesse ficado num PDF. Tá? Dessa vez, não vou fazer nada. Tá? Só... pensa aqui que eu estou na frente do meu computador, eu estou fazendo um monte de coisa, e aí eu vou corrigir o teu trabalho, né? Eu tenho que abrir um monte de janela para corrigir o teu trabalho. Uma hora o cara se perde, e tem que voltar, e se perde, não sei o que, e não pode se perder, né? Tem que corrigir direitinho. Mas só isso. Só esse desabafo aí para vocês. Mas quem fez, não se preocupe, tá? Não se preocupe que dessa vez não haverá retaliação. Então tá. Mas isso é uma coisa que eu também tenho que aprender, né? Eu também não. Enfim. Imagina, se eu não consigo prever que isso vai acontecer, imagina vocês que estão entregando o negócio, tá? É óbvio que vocês vão fazer do jeito que for mais prático e fácil para vocês. E por isso que eu peço que vocês mandem PDF, porque fica mais fácil e prático para mim, né? É um pouquinho de trabalho que cada um de vocês tem que fazer a mais para economizar um monte de trabalho que eu vou ter. A maioria mandou em PDF, então não. Aí não editem, né? Não dá para editar mais, deixa ele do jeito que está. Professor, eu entrei agora, o que aconteceu com os negócios das provas? Não, nada, cara. É só para vocês mandarem um arquivo em PDF só nas próximas, tá? Nessa aí não vai ter problema. Ficou gravado aqui, aí depois se quiser ver o que rolou, tu assiste. Mas não tem nenhum problema, tá? Quem mandou em arquivo zipado aí tá safo. Eu não consegui mandar, não teve jeito. Eu não consegui, tipo assim, anexar num arquivo a foto da folha com as álgebras e mais o texto que eu tinha feito no celular, assim, no Word ali, sei lá, do celular ali, acho que é documentos do Google. E daí eu não consegui juntar os dois, daí eu mandei só o texto já que os meus negócios da álgebra booleana tava tudo meia boca, assim, eu descartei. Eu não consegui juntar num arquivo, eu não consegui anexar dois arquivos
lá no onde tu posta. Mas, pessoal, vocês têm que conseguir criar um PDF, tá? Isso é uma coisa básica se vocês têm dificuldade, vocês têm que correr atrás dessa dificuldade de montar documento com várias coisas diferentes. Ah, tem tabela, tem figura, tem isso, tem aquilo, Entendi. tá? Isso faz parte isso do trabalho do engenheiro. Tu vai ter que criar um Não, relatório que vai ter tranquilo. imagem, que tem, né? Então, isso não pode ser uma dificuldade para vocês, Sim. tá? Quer dizer, desculpa, eu vou falar de novo. Isso pode ser uma dificuldade para vocês. O que não pode ser é uma dificuldade intransponível, tá? Tipo, eu não consegui fazer por causa disso. Tu pode me procurar junto, pode mandar e-mail que eu vou te dar sugestão, eu vou tentar te ajudar com isso também, tá? Sim. Que eu acabei deixando tudo para a última hora. Daí complica também, tá? Mas agora eu já não sabe. tô culpando, não. O único culpado da história sou eu. Eu só estou comentando que eu não consegui fazer isso. Tá? Mas, assim, ó, pessoal, vocês têm que aprender a gerar relatórios, né? Tudo em PDF, não arquivo só, tá? Com figura, com tabela, com tudo. Tá? Imagina vocês vão fazer um TCC, cara. Quando fazer o TCC vai ter tudo isso, né? E mais coisa ainda. Tá? E até para um cliente, né? Tu tem uma empresa, tu vai apresentar um orçamento, tu não vai mandar um arquivo zipado com um monte de coisa junto no arquivo, né? O cara vai se perder no meio do orçamento lá que tá olhando. Tu vai mandar, né? Tentar mandar um relatório, um orçamento numa folha só. Quanto mais bem apresentado, mais profissional fica, né? As coisas. Mas, de qualquer forma, isso não pode ser uma dificuldade para vocês, tá? Quer dizer, desculpa, de novo, isso pode ser uma dificuldade, mas não pode ser uma dificuldade intransponível. Tá? Mas, tranquilo, tá, João? Se precisar, nos próximos aí me procura que a gente tenta solucionar esse problema aí, tá? Não, nas próximas eu vou correr atrás. Não, que eu tenho que correr atrás. Eu já estava. Ontem mesmo eu me liguei nisso, né? Que eu tinha que correr atrás de resolver. Sim. Fui correr atrás às 11h30 da noite. Tá. Mas, enfim, pessoal, então vamos voltar aqui. Hoje vamos tentar fazer uma coisa diferente. Vamos começar pelo circuito que a gente parou na última aula. Tá? Que ficou confuso, porque, imagina, o cara ficou escrevendo aqui 01, 01. Então, tá? Preste atenção, né? Esse é um circuito que ele tem 4 flip-flops tipo D, tá? Então, esse inversor aqui do J para o K. Ó, vocês não concordam? Quem olhar esse circuito vai dizer, professor, só tem inversor lá na entrada. Mas olha aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? É aqui que eu tenho que vir. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que o J tá ligado no Q e o K está ligado no Q invertido? Vocês não concordam que isso é a mesma coisa que ligar o J e o K juntos por um inversor? Dá no mesmo, né? Porque eles vão estar sempre invertidos um do outro. Tá? Isso aqui é só uma artimanha, assim, para poder aproveitar todos os recursos, né, que tem no flip-flop. Mas no caso aqui, quando a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar com flip-flop tipo D direto. Então, olha só, que maneiro. Eu fiz pensando em vocês. Cadê? Então, eu fiz no Tinkercad exatamente aquele circuito. Tá? Exatamente aquele circuito. Tá, tá aqui ele. Mas eu acho que antes de apresentar ele, eu vou explicar ele na teoria de novo. E depois eu vou mostrar aqui, na prática. Tá? Vou mostrar depois na prática. Acho que vai ser mais fácil. O ideal seria deixar um do lado do outro, mas aí complica. Aí complica a coisa. Ou dá. Deixa eu ver se consigo deixar um do lado do outro. Porque eu não consigo escrever nele, né? Eu quero dar uma escrevinhada nele antes. Tá? Então, olha só os elementos que eu vou ter lá no meu circuito que eu montei. Tá? O que eu fiz? Eu botei um LED
em cada uma das saídas, tá? Para a gente enxergar o estado lógico das saídas. Então, isso aqui eu fiz. Então, em cada saída, eu botei um LED. O resistorzinho. Nem dá para enxergar o resistor ali, tá? Usem a imaginação de vocês. Aqui também tem. Não, perdão, aqui não tem. Isso aqui é uma entrada. Assim, aqui eu botei um LED também para a gente enxergar, tá? Para a gente enxergar a entrada, o estado lógico da entrada, tá? Eu botei em amarelo, tá? E botei um LED aqui, um resistor aqui, um LED aqui, tá? Então eu botei um LED em cada saída e um LED lá na entrada, para a gente saber qual é o estado lógico da entrada. Tá? Então, eu também liguei os presets e o clear, para a gente entender o que era o preset clear, tá? Então, eu também liguei todos eles juntos. Eu vou mostrar como que eu liguei depois. Tá? O clear. Tá? E liguei os presets também. Eu vou escrever no primeiro aqui, para não ficar... Tá? E liguei os presets também, tá? E tem algumas peculiaridades daquele flip-flop tipo D que tem ali que a gente vai ver o datasheet dele, tá? Para entender bem como é que foram feitas as ligações. Mas eu liguei todos os clears juntos e todos os presets juntos num botão só. E aqui eu botei uma chave. Eu botei uma chave assim. Professor, nós estamos vendo o slide, não... O circuito, sim, eu estou mostrando o slide. Vocês estão vendo o desenho no slide, né? Sim, sim. Tá, eu quero mostrar primeiro o desenho do slide, o que eu fiz, né, pelo circuito aqui, e depois mostrar o circuito montado, tá? Eu troquei de propósito. Tá? Eu só estou mostrando aqui todos os elementos que tem naquele circuito, que não estavam no desenho original, né? Então, os LEDs, o preset, o clear, a chave que eu simulo o dado de entrada, tá? Então, ó, a chave que eu simulo a entrada, tá? Quando ela fecha, não, ela tem que ser ao contrário aqui. Ela é ao contrário com o resistor. Eu sempre monto essa chave ao contrário do resistor. Tá? Então, tem a chave de entrada. Então, quando ela está aberta, é 0, né? E quando ela fecha, é 5. Ou seja, é o dado que entra, né? O data in. O clock aqui, eu também fiz o mesmo esquema. Tá? O clock, a gente vai usar o 74... Deixa eu me lembrar, 7474, eu acho, se eu não me engano. Tá? E são dois flip-flops tipo D, dentro de um CI. Tá? São duas vezes um flip-flop tipo D dentro do CI. Tá? Esse flip-flop, o clock é borda de subida, tá? Mas a gente vai olhar o datasheet dele com calma depois. Mas aí, para tu fazer um clock borda de subida, tem que fazer assim, ó. Não, borda de subida, isso, ele tem que estar em 0. Tá? Eu ia fazer o contrário também aqui. Então, o clock borda de subida é assim, ó. Eu fiz com uma chave, tá? Para a gente ter todo o controle dele. E não é essa chave aqui também. É uma chave tipo push button. Vocês sabem o que é uma chave tipo push button? Uma chave tipo push button é aquela chave com molinha, né? Aquela que não trava, que não tem trava. Tá? Então, essa é uma chave tipo push button, tu aperta. Então, olha só, o que acontece quando eu aperto aqui, ó? Eu dou uma borda de quê? De subida no clock, né? Então, imagina isso aqui é um borda de subida, tá? Que o que a gente vai usar é com borda de subida. Mas também ele geraria uma borda de descida, né? Quando eu soltasse, ó. Ó, aqui está em 0. Quando eu aperto o botão, ele vai para 1. Quando eu solto o botão, ele volta para 0. Então, ele gera uma borda de subida quando eu pressiono e uma borda de descida quando eu solto o botão, tá? Então, ele funcionaria para qualquer um dos dois clocks.
tá? Mas é tipo, você já deve ter visto alguns circuitos que a função só é ativada, quando tu solta o botão, tá? Possivelmente pode ser alguma coisa desse tipo, tá? Então tá, ó, esses são todos os elementos que tem no circuito lá que eu montei e que não aparecia aqui, tá? Tranquilo, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém não entendeu alguma das duas chaves? Ó, essa é a chave do clock e essa é a chave dos dados, né? O data in, tá? Que vai botar o dado igual a 0 ou o dado igual a 1 aqui que eu vou transportar entre os flip-flops. Então, é o registrador de deslocamento. Então, esse 1, ó, que aparece aqui antes da borda, ele passa para cá, depois passa para cá e depois passa para cá, né? E esse 0, ó, passa para cá, depois passa para... Opa, perdão, é o contrário. Aquele 0, ó, no T2, isso, ele passa para cá, tá certo? Depois passa para cá, depois ele passa para cá. Esse 1 aqui, ó, ele veio daqui, ó, dessa borda aqui. Tá, agora a gente vai ver... Ah, professor, eu não entendi nada desses montes de círculo que tu botou. Mas agora tu vai entender, rapaz. Ah, mas vocês enxergam só esse 1, mesmo não entendendo nada, mas vocês enxergam esse 1 andando aqui, né? Ó. Opa. Vocês enxergam esse 1 andando, né? A cada borda de descida ele anda, né? Ele anda a cada borda de descida, ó. A cada borda de descida ele passa para o próximo flip-flop, né? Esses gráficos é dos flip-flops. Tá? Então tá. Aí com o nosso circuitinho ali, a gente vai tentar simular uma coisa parecida com isso aqui, tá? Uma coisa, na realidade, igual isso aqui. Alguém ainda entendeu alguma coisa do circuito aqui? Os LEDs, tranquilo? Ó. Não, a minha dúvida é, no gráfico a entrada do flip-flop está em 1, mas isso aí só vai acontecer quando tu apertar o botãozinho, né? Ele não está... Como o tipo D, ele arranca em 1, o JK? Ó, o J e o K do primeiro flip-flop, ó, tem 1 na entrada, ó. Aqui, ó, data 1. Tá? Só que ele só vai transmitir, né? Eu estou falando aqui, mas eu não sei se vocês lembram, tá? Como é que é a tabela verdade do flip-flop tipo D. Tá? Se eu tenho 0 na entrada, na borda, né? Vamos supor de descida aqui, ou de subida, tá? Ele vai para 0. Se eu tenho 1, a saída vai para 1, na borda de descida ou na borda de subida. Tá? Então, olha aqui, ó, tinha 1 na entrada, na borda de descida, a saída que estava em 0 foi para 1. Tá? E aqui, ó, a X3, ela estava ligada lá no X2, ó. Lá no J, lá na, ó, a saída X2, tá? Não é a saída X2. A entrada do flip-flop 2, tá? A entrada do flip-flop 2 estava ligada lá no 3, ó. Tá? Então, o que o 3 tinha antes da borda? Tinha 0, ou seja, lá na saída do 2 vai ter 0 também. Tá? Vamos tentar entender isso aqui com o simulador. Vamos tentar entender isso com o simulador. Tá? Que é chamado de registrador de deslocamento. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como funciona o clear e o preset. Tá? Então, olha só. Estão enxergando a simulação? Ok. Tá. Então, olha só. Esses são os LEDs de saída, tá?
os nomes são diferentes lá porque eu botei uns nomes que são mais genéricos aqui, Q, tá? Geralmente se usa a letra Q para os flip-flops, tá? Então, o Q0, tá? O Q1, o Q2 e o Q3, tá? Eu considero o Q0 mais significativo, o mais significativo, né? O Q1 menos, o Q2 e assim por diante, tá? Mas está como lá, da esquerda para a direita, né? As coisas vão andar da esquerda para a direita. Aqui, ó, é o botão de entrada de dado, ó. Então, ele vai ser 1 ou 0 ao dado que entra, tá? Eu já descobri que esse simulador, toda vez que tu liga o circuito, os flip-flops começam em 1, ó. Toda vez que tu liga, a saída aqui começa em 1, com todos os LEDs acesos. Então, vocês estão vendo que aqui tem os botões Clear e Preset? Ó, quando eu aperto Clear, ele zera todos os flip-flops. Se eu aperto Preset, ele bota todos os flip-flops em 1. Precisou do clock para mudar a saída do flip-flop? Nesse caso, não. Nesse caso, não, né? Agora, se eu mudo o data tu pode ver pelo LEDzinho amarelo aqui, ó. Se eu mudo o data, muda a saída? Muda alguma coisa na saída? Não muda, né? Nenhum dos LEDs lá funciona. Por quê? Porque eu estou sem clock, ó. Eu não estou apertando o meu botão do clock. Tá? Ó, quer ver uma coisa? Esse CI aqui é o 7474, ó. Vamos lá, 7474. Esse é o 7474. Ah, tá. Eu tenho que compartilhar a guia. Ó, uma guia. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos compartilhar essa janela inteira, e daí eu consigo... É mais fácil, que eu vou de um para o outro sem precisar parar de compartilhar. Então, olha só, o 7474 é esse cara aqui. Vamos ver se a gente acha o datasheet dele. Eu poderia ter baixado isso. Vou te baixar rapidinho. Ah, tem 1000 sites de datasheet. Vamos ver o datasheets. Bom. Ele é um CI muito antigo, né? CIs antigos geralmente é mais difícil de tu achar o datasheet. Mas aparentemente na Texas tem. Uhum. Não vai carregar. Carregando. Carregando o vírus para o meu computador. Tá? Então, olha só. Ele é um CI muito antigo. Eu acho que ele provavelmente nem mais é usado, quase. Mas ele serve para o nosso propósito didático. Então, primeira coisa, o clock dele é borda de subida. Ó, estão vendo aqui, ó, esse é o CI que a gente está usando, ó, o 7474. Tá? Então, o clock ele não tem um inversor em cima, ó, e ele está dizendo aqui, vocês conseguem enxergar? É que também, ó, vocês conseguem enxergar que ele está mostrando que o clock é borda de subida? Sim. Tá. E o que é o L e o que é o H? O que significa o L e o que significa o H? Low e right. E high, isso, low e high, de baixo e alto, né? De alto e baixo. Low de baixo e high de alto. Então, olha só, vamos analisar aqui essa tabela verdade dele, porque isso é uma coisa importante. Não adianta nada vocês aprenderem a tabela verdade que eu ensino, tá? Aí na hora de olhar um datasheet vocês não conseguem transpor aquele conhecimento. Porque aqui, ó, veja que a tabela verdade se apresenta de uma forma bem diferente. Tá? Então, ó, primeira coisa, ele está te dizendo que o teu preset e o clear são ativos nível baixo. Tá? Ou seja,
eles têm que ficar em 1, e quando tu ativa eles vão para 0. Depois a gente bota vou botar lá o multímetro no circuito para vocês verem. Tá? Mas o que significa o preset ser ativo nível baixo? Se tu bota low no preset, ó, lembra o que acontecia quando eu apertava o botão preset? A saída ia para 1, independente do clock, independente do que tinha no D. Tá, ó. Então, isso que essa tabela está te dizendo, ó. Se eu boto o preset em baixo, o clear em alto, não interessa o que tem no clock e não interessa o que tem no D. A saída vai para o alto e a saída invertida vai para o low. Agora, se tu bota o clear em low e o preset em alto, aí é o contrário. Também não interessa o que tem no clock e nem no D, porém a tua saída vai para 0. Ou seja, o clear em 0 bota a tua saída para 0. O preset em 0 leva a tua saída para 1. Tá? Então, lembram disso que a gente discutiu bastante na última aula? A diferença entre a função de uma entrada de um circuito. O que é uma entrada, né? É um pino aqui do circuito. É uma função do circuito. Tá? Ó, o clear, essa função 1 aqui do pino 1 e o preset é a função do pino 4. Como eu tenho 2 flip-flops tipo D dentro do mesmo CI, ele bota esse 1 aqui do lado para dizer qual deles que eu estou usando, né? Se é o flip-flop 1 ou se é o flip-flop 2, ó. O flip-flop 1 fica tudo de um lado e o flip-flop 2 fica tudo do outro lado. Tá? Vou pegar uma água. Então, beleza. Tranquilo aqui. Lembraram do preset do clear? Eles são ativos nível baixo, nesse CI. Ó, como é que eu sei? Porque o datasheet do CI está me falando isso. Tá? O datasheet do CI está me dizendo isso. Tá? Pela codificação, ele botar um traço em cima do preset, um traço do clear, ó, tem um traço em cima, ó, um traço em cima. Tá? Tem uns que não... O que é ali naquela tabelinha, o HH com setinha? Ó, boa pergunta. O que acontece se eu boto o preset e o clear os dois em nível baixo? Isso quer dizer que eu estou ativando os dois ao mesmo tempo. Né? Se eles são ativos nível baixo, e eu boto o nível baixo nos dois. E o preset e o clear, eles têm a função do quê? Né? De levar... o preset tem a função de levar a saída para 1 e o clear tem a função de levar a saída para 0. Ou seja, tu tá tentando fazer uma coisa conflitante. Então, ele bota uma observação. Essa setinha é uma cruz, na real, que é tipo um asterisco, né? Que está escrito aqui, ó. Eu vou traduzir para vocês. Ó, os níveis de saída nessa configuração, dessa linha aqui, né? Ó, dessa linha aqui que o João perguntou, tá? Ó, os níveis de saída nessa configuração não são garantidos para irem de encontro nos levels mínimos de VOH. Tá? Aqui, ele faz uma coisa entre a saída OH, tem que ver o que é VOH e VIL. Tá? Ele tá, mas assim, resumindo, aqui, ó, para continuar essa tradução, eu teria que ver o que é esse VOH e esse VIL aqui. Mas o que ele conclui aqui, ó, além de tudo isso que eu falei, né? Ou seja, nem interessa tudo isso que eu falei, essa configuração é não estável. Ou seja, ela não vai ser persistida se tu voltar os dois para 1 depois, né? O que é essa configuração? Que ela vai manter o Q e o Q invertido, os dois em nível alto. Eu acho que isso aí é que nem o JK, aquele que tu não pode usar, aquele... Não, é o RS, não é o JK, é o RS. Tá? O RS tu não pode botar... ativar o ROS ao mesmo tempo. Exatamente o mesmo pensamento. Tu não pode ativar o preset e o clear ao mesmo tempo. Tá? Porque vai levar o Q e o Q invertido para 1. Não faz nenhum sentido isso. O Q e o Q invertido, eles têm que estar sempre invertidos um do outro. Tá? Senão o negócio não funciona como uma memória. Tá? É impossível usar o flip-flop, não tem utilidade. Tá? Mas é só tu pensar na incoerência da coisa. Tá? Pensem na incoerência. Vocês não concordam que é incoerente tu querer fazer uma saída ficar em 2 níveis lógicos ao mesmo tempo?
0 e 1, é possível um fio estar em 0 e 1 ao mesmo tempo? É o fio de Schrödinger, né? Ele está em 0 e 1 ao mesmo tempo. Tu não sabe o que... Ah, não é o LED de Schrödinger, ele não está dentro da caixa, tu não sabe. Né? Tu precisa saber qual é o nível lógico daquela via. Tá? Então, vocês concordam, então, que é uma incoerência eu querer que as coisas fiquem em 0 e 1 ao mesmo tempo. Tá? Então, é por isso que tem uma observação nessa linha aqui. E depois, se eu mantenho o meu preset, o clear, em 1, ele vai funcionar como um flip-flop normal. Como é que é o flip-flop normal? Na borda de subida, se eu tenho um nível alto na entrada, eu vou ter um nível alto na saída. Na borda de subida, se eu tiver um nível baixo, na entrada, tá? Se eu tiver um nível baixo na entrada, vai nível baixo na saída. E se eu tiver na borda de descida, né? Se eu tiver entre a descida e a subida, ele vai manter o último estado, tá? Então, do nível alto para o baixo, né? Se eu manter aqui em low, na realidade, está dizendo se eu mantenho em low, em 0, o meu flip-flop, tá? O meu clock, ele vai simplesmente manter, tá? E aqui está a pinagem dele, certo? Ou seja, ele tem o clock de borda de subida, ele está dizendo que o clock é borda de subida, ele tem o clear, o preset, que é ativo nível baixo. Então, lembra por que eu falei que é importante vocês entenderem essas coisas de ativo nível baixo? Porque vai aparecer nas diversas configurações. Vai ter circuito integrado que não tem preset, só tem clear, outro só vai ter preset, não vai ter clear, um vai ser ativo nível baixo, preset, outro vai ser ativo nível alto, outro vai ser clock borda de subida, outro vai ser... tá? Então, vocês têm que saber interpretar o datasheet deles. Tá? Saber interpretar isso aqui, né? Que é a folha de dados deles. Ah, professor, eu não sei inglês. Beleza, tem que saber interpretar a tabela verdade, saber olhar a pinagem, entender, né, a pinagem deles. Tá, ó. Aonde tem o GND é onde tu liga o terra, o VCC é onde tu liga os 5 volts. Tudo isso aí faz parte de saber. Tá? Então, aqui a gente volta para o nosso circuito. Tá? Então, olha aqui, ó, quando eu falei que o preset e o clear são ativos nível baixo. Vamos botar aqui, ó, um multímetro. Tá? Cadê o multímetro? Sumiu o multímetro. Vamos tentar botar de novo. Eita, que está sumindo os multímetros que eu boto. Deixa eu dar uma atualizada na página. Esse negócio, montando esses circuitos mais complicados, eu descobri que ele é meio bugado, esse processo. Aqui o multímetro, então agora ele não subiu o multímetro. Mas geralmente é só atualizar a página. Vamos botar em pretinho aqui. Ó, primeiro vamos ver aqui, ó, como funciona o clear. Tá? Então aqui, ó, esse é o ponto. Esse é o ponto de medida do clear. Vamos deixar aqui mais assim, ó. Deixa eu enxergar isso. Tá, então, tá aqui. Estou medindo ali. Tá, deixa assim. Tá, então, ó. Começou tudo em, ó, o clear, qual é o nível que o clear tá, ó? O clear, ele vai ligado aqui, ó. Estão todos ligados juntos, ó. Esse é o clear, eles chamam de redefinir aqui. Ó, o clear tá ligado aqui, que é o clear, ó. Que é esse clear aqui do pino 1. Ó, eu liguei todos esses clears junto, ó. O clear do pino 1, do pino 2, do pino 13, ó. Eu liguei um com 13 e depois um com o 13 do outro CI, né? Um com 13 e um com 13. Ó, porque eu tenho 2 CIs porque eu tenho 4 flip-flops. Como cada CI tem 2 flip-flops dentro, eu preciso de 2 CIs para ter 4. Tá? Então, olha só. O clear, quando eu aperto ou quando eu ativo, para que nível lógico ele vai? Para 0, né? Ó, aí volta para 1. Tá? Então, ó, já está em 0. Toda vez que eu apertar o clear, eu levo as saídas para 0, independente do clock. Tá? Então, olha só. Sempre 0. Já está 0. O preset, ele funciona do mesmo jeito. Tá? Então, o preset também é ativo nível baixo.
Vamos ligar um fiozinho aqui onde está saindo o preset. Vamos botar a chavezinha aqui do lado. Primeiro vamos dar um clear, zerar ali. Ó, e o preset, ó, quando foi para 0, ele acendeu os LEDs. Ou seja, o preset leva a saída para 1. O clear leva a saída para 0. Se eu tentar, eu nem consigo ativar os dois ao mesmo tempo, né? Só se eu tivesse ligado eles na mesma chave. Tá? Mas eu nem consigo ligar os dois ao mesmo tempo aqui. Eu tenho um botão para cada. Tá? Mas vejam que um leva a saída para 1, ó. O que o preset faz? Ó, o que o preset faz? O preset, ele vai levar todas as saídas para 1 quando o nível lógico dele for 0. Ó. Entenderam? Agora, ao vivo e a cores. Tá? Mas a gente quer começar com tudo 0. Vamos começar com tudo 0. Tá? Vamos tirar esse multímetro daqui, que ele não vai me servir mais. Talvez depois. E vamos entender como esse diabo agora funciona. Ah, o clock. Vamos botar o multímetro de novo. Mandamos ele embora, mas a gente quer ele de novo. Ó, vou mostrar para vocês como que funciona o clock. Ó, o clock aqui é esse fio rosa aqui. É o fio vermelho do multímetro. Então, o clock, como é que eu vou fazer, né? Ó, o clock, ele é borda de subida. Então, cada vez que eu aperto o clock, eu gero uma borda de subida, concordam? Ó, tá em 0. Quando eu aperto, ele vai para 1, né? Isso não é uma borda de subida? E quando eu solto, é como se fosse uma borda de descida. Mas para nós não interessa a borda de descida, né? Importa só a de subida. Tá? Então, aqui o clock não está automático. Depois a gente vai ver um circuito em que o clock fica automático. Aqui o clock não está automático. Aqui eu controlo ele por um botão. Mas está claro para todo mundo que isso é um clock de subida? Uma borda de subida? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, tá. Então, já viram como funciona o preset, como funcionou o clear. Agora, vamos fazer a simulação de fato, com os dados. Então, olha só, eu quero começar com tudo em 0. Então, eu vou lá e aperto o clear. Tá? Então, essa é a vantagem do clear. Tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como que esse dado anda. Então, ó, eu botei o dado, a entrada em 1. Ó, então, essa é a entrada do meu circuito. Tá? Essa é a entrada do meu circuito. Aí, ó, ele vai do Q0, Q1, Q2 e Q3. Então, quando eu dou um clock, esse data in, ele vai passar lá para o Q0. Quer ver, ó. Tá? Que no nosso circuito é o primeiro flip-flop à esquerda. Tá? Ó. Agora, se eu botar em 0 aqui, tá? O que vai acontecer? Esse 0 vai ser transportado para o Q0. E o valor que está em Q0 vai ser transportado para o Q1. Olha. Viram? Agora, se eu botar o 1 de novo aqui, esse 1 vai ser transportado para o Q0. O 0 que está no Q0 vai ser transportado para o Q1. E o 1 que está no Q1 vai ser transportado para o Q2, na próxima borda de subida. Ó, é mágica. Ó, agora eu vou manter o 1 aqui. Ou seja, esse 1 que está no Q0 vai para o Q1. O 1 que vai sair do data in aqui vai para o Q0. O 0 que está no Q1 vai para o Q2. O 1 que está no Q2 vai para o Q3. Olha ali. Vocês estão enxergando esse dado de entrada se deslocando? Ó, agora eu vou botar 0 aqui de novo. Ó, aí o Q0 vai ser
0, o Q1 vai ser 1, e o Q2 vai ser 1, e o Q3 vai ser 0. Tá. Agora, alguém me responde o que vai acontecer com o Q3 no próximo pulso de clock. Para qual valor que vai o Q3 para o próximo pulso de clock? Para 1. Para 1? Para 1. Qual é o próximo valor que vai o Q0? Vai para 1 também, tá ligado ali o LEDzinho amarelo? Né? Isso. E qual o valor que vai para o Q1? Vai 0. 0. Muito bem. E qual que vai para o Q2? Vai 1. Vai 1. Perfeito. Então, vocês entenderam. Exatamente isso aí. Tá? Ó. Vocês estão enxergando que eu estou deslocando o dado de entrada? Eu estou transportando? Isso, pessoal, é o princípio mais básico que existe da transmissão serial. Tá? É o princípio mais básico que existe da transmissão serial. Tá? Como é que o dado lá da fibra ótica chega no teu computador? É exatamente assim. Só que ao invés de ser um flip-flop, é a luz que acende e apaga, né? Uma luzinha que está na entrada do teu circuito que acende e apaga. Mas, quando ela acende, é 1. Aí tu tem que transportar esse 1 para dentro do teu circuito. Quando ela apaga, é 0. Aí tu tem que transportar esse 0. Se ela continuar apagada, tá? Claro que isso aí tem que estar tudo sincronizado, né? Então, existe toda uma forma de tu sincronizar, tá? Para a borda de descida ou de subida ali do teu modem, tá? Saber quando, né, a tua fibra ótica ela tem que mudar de valor, né? Sincronizado com a tua borda lá da entrada do teu modem, tá? Mas é basicamente isso que funciona. Daí isso aí envolve o checksum e de pacote, cabeçalho. Isso, é bem isso aí, tá? Tem paridade, ele confere paridade, né? Que é contar lá quantos... Ele vai dizer, ó, eu mandei um número par de 1 ou um número par de zeros. Daí ele tem o flagzinho de paridade, tem o flagzinho de não sei o quê. É bem isso, né? Ou seja, eles têm que se conversar e se sincronizar, né? Então, dois sistemas seriais, quando se comunicam, né? Eles primeiro têm que se sincronizar. Tá? É por isso que o modem demora tanto tempo para iniciar, porque ele está sincronizando. Tá? Ele está sincronizando lá com a central dele. Tá? Porque tem um monte de sistema ali de memória e tal. Então, quando aqueles monte de LED piscando ali no teu modem, eles tentando sincronizar. Tá? Ele tentando sincronizar. Eu não sei, aí foge um pouco da minha área de conhecimento, tá? Isso aí tem toda uma área da engenharia elétrica aí, que é a área de telecomunicações, né? De telecom. Tá? Que aí o cara que estuda isso aí sabe aí de cabeça desses negócios. Daí tem todos os protocolos, né? De comunicação e tal, e de sincronização, tá? Então, mas o princípio mais básico de todos da transmissão serial é essa. Tá? Essa que eu estou mostrando para vocês, com os flip-flops tipo D. Eu estou transmitindo esse dado de entrada, né? Ó, cada pulso no clock é como se fosse um bit transmitido. Tá? Ó, se eu manter a minha entrada sempre em 0, ele está transmitindo sempre 0. Se eu manter a minha entrada em 1, ele vai estar transmitindo sempre 1. Tá? Ele vai transmitir o que eu botar na borda de descida. Tá? Então, esse é o registrador de deslocamento. Tá? Aí, o que aconteceu? Como é que era aquele circuito lá que a gente viu na aula? Né? Ah, professor, eu quero começar tudo de novo aqui. O que vocês me sugerem para eu apagar todos os LEDs de uma vez só? Clear, né? Ó, clear me permite começar tudo de novo. Tá? O que tinha naquele circuito lá que a gente viu? Todas as entradas, todas as saídas dos flip-flops começavam com 0. E a entrada começava com 1. E aí ele dava um pulso de clock. Ó, e aí aparecia 1 no primeiro flip-flop. Depois da primeira borda de subida.
no caso daquele desenho, a borda de descida, né? Porque é outra configuração, tá? Mas vocês têm que conseguir passar de um para outro com facilidade, assim, entender só que a diferença das bordas, tá? Então, e aí o que aconteceu depois? Aí no próximo ele botou 0 aqui. Ó, aquele 1 andando lá que eu mostrei para vocês, tá? E aí se ele manter 0 aqui, não interessa que borda que vai ficar. Tá? Desculpa, pessoal. Então, em que borda que tá? Me perdi aqui até. Mas enfim, ó, a cada borda de descida aqui, ele vai passar esse 0 para o próximo LED, né? E assim vai, tá? Até chegar lá no fim. Tá? Então, entenderam aqui o registrador de deslocamento? O circuitinho funcionando? Ele está deslocando, né? Aquele primeiro 1 que eu dei na primeira borda de descida. Depois eu botei em 0 e fiquei só transmitindo 0, né? Então, eu estou transmitindo o dado aqui. Então, imagina que isso aqui é o dado que está vindo lá do servidor, tá? E esse aqui é o dado que está entrando lá no teu modem, tá? Lá no teu computador. Então, aí, o que o computador faz? Ele espera chegar e encher um byte inteiro, por exemplo. E aí processa o byte, ou sei lá, ele está esperando 64 bits, né? De entrada para processar. Aí, depende de como o teu sistema se comunica. Tá? Lembrando que qualquer informação, né, seja uma música, uma figura, é um conjunto de zeros e uns, né? Aí como que o teu computador interpreta aquele 0 e 1 que chegou lá, né? Aí isso aí não é problema lá da tua placa de rede. Tá? Isso é um problema do teu processador depois. A placa de rede só recebe os dados. Isso aqui seria a tua placa de rede recebendo os dados. Depois ela recebe e manda lá para o processador, ele que se vire, tá? Para saber se aquilo é uma figura, se aquilo é uma música, né? O que é, tá? Se é uma simulação do Tinkercad, né? O que é que está chegando. Então, para vocês verem como é complicado, né? Transmitir dados. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui, ó, para essa apresentação. Então, tirando só o detalhe que aqui é borda de descida, né? Olha, então, quando a minha entrada era quando o data in é igual a 1, na primeira borda, eu vou passar para o primeiro flip-flop. Tá? Aqui ele inverteu os nomes dos negócios, né? Mas, ó, vou botar aqui como era lá no nosso. Aqui era o Q0. Tá? Esse aqui nem dá bola. Aqui era o Q1. Aqui era o Q2. E aqui era o Q3. Eu prefiro fazer assim. Tá? Para mim faz mais sentido. Começando do 0 e chegando até o 3, né? Então, aqui era o nosso Q0. Aqui era o nosso Q1. Mas na próxima vez eu vou prestar atenção e talvez deixar do jeito. É que na real se faz ao contrário porque é o valor da tabela verdade, né? Que é da direita para a esquerda, né? Teoricamente seria que ser o Q3, Q2, Q1, Q0. É, tá certo, tá certo. É, isso na hora dos contadores, depois eu vou mudar lá no meu circuito. Porque tu tá certo, né? Depois que a gente for ver os contadores, realmente faz mais sentido começar do Q3 aqui. Tá? Mas, por enquanto, só para, né, não ficar tão perdido como tá? A gente deixa assim por enquanto. Mas, porque seria, né, na tabela verdade, faria mais sentido tu botar o mais significativo como Q3, né? Q2, exatamente como aparece na tabela verdade, é isso que o João quis dizer, né? Se a gente fosse montar a tabela verdade, o mais significativo seria o Q3, ficaria à esquerda, que nem está aqui nesse desenho. Mas isso vai fazer sentido. No registrador de deslocamento não faz diferença. Lá nos contadores isso aqui pode realmente atrapalhar. Mas no registrador de deslocamento isso não vai fazer diferença.
Mas só para a gente deixar, né, como está lá no nosso desenho lá. Então, olha só, eu comecei com 1 na entrada, aí o que acontecia? Quando eu dei a primeira borda, ó, na realidade eu comecei com todos os flip-flops igual a 0, né? Ó, todos eles começaram igual a 0. Aí quando eu dei a primeira borda, seja de subida ou de descida, dependendo do flip-flop, eu transmiti esse valor da entrada para este primeiro flip-flop, né? Então, o 1 que eu tinha aqui, tá? Na borda de descida, aqui no caso, ele passou daqui. Então, aqui era 0, né? Mudou para 1. E esse 0 que tinha aqui, ó, veio para cá. Deixa eu fazer assim. Fica mais legal. Tá, o que a gente fez lá foi o seguinte, na borda, tá? Aqui tinha 0, aqui tinha 0, aqui tinha 0 e aqui tinha 0, né? Nos 4 tinha 0. Aí na borda de descida aconteceu, esse 1 veio para cá, esse 0 veio para cá, esse 0 veio para cá, e esse 0 veio para cá. Ó, aí depois ele botou 0 aqui. Aí depois ele botou 0. Aí esse 0 vem para cá. Aí esse 1 veio para cá. Né? Ó, ele vai deslocando esse 1. Aí esse 0 veio para cá. E aí esse 0 veio para cá. E assim sucessivamente, né? Foi exatamente isso que foi acontecendo. Tá, ó, o 1 andando aqui, ó, ele saiu daqui, veio para cá, depois veio para cá, daí depois ele vai para lá, tá, ó, ele sempre andando aqui, ó, flip-flop, flip-flop. Tá, eu vou deixar aquele circuitinho compartilhado com vocês, certo? E aí vocês podem, não mexam no circuito, pessoal. Copiem ele e colem. Acho que dá para fazer isso, né? Acho que vocês podem copiar ele e colar no Tinkercad de vocês, tá? Dá para fazer isso? Me digam se dá para fazer isso. Dá? Você sabe se dá para fazer isso? Não sei se a gente consegue fazer isso. Alguém tenta agora aí, alguém que está com o Tinkercad na mão. Cara, eu já tinha tentado e não consegui. É. Se tu entra aqui... Talvez, quem sabe, tu tem uma opção de tu que construiu e tu é o professor do grupo, de compartilhar uma cópia com, tipo, deixar uma liberada para o pessoal usar, ou coisa deve ter alguma coisa nesse sentido. Talvez, eu estou dando um chute assim. Não, o que eu compartilho, vocês podem mexer nele, né? Simular. Mas eles não bloqueiam para não mexer, para não alterar o circuito? Acho que já deve ficar até bloqueado para não mexer. Não, eu acho que vocês conseguem editar. Deixa eu ver aqui. Copiar não consigo aqui. Tá. Não dá para copiar mesmo. Bem. Mas vocês podem olhar, né? E mexer. O próprio projeto dá para duplicar, né? Como? É verdade. Compartilha o projeto, a pastinha. Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu... Tá uma gritaria aqui em casa, perto de casa. Eu não sei se eu posso adicionar um circuito. Não. Tá, depois eu vejo isso aí. Tá? Mas tentem nesse link aí, já dá para dar uma brincada. Certo? Registrador de deslocamento, então. Tá?
Pessoal, eu sei que é complexo, mas tentem dar uma olhada, tentem ver, tem uns videozinhos no YouTube também, animado, tentei mostrar aqui uma animação para vocês, tá? Eu acho que vocês sacaram ali a moral do circuito, mas vocês também têm que conseguir enxergar isso nesses gráficos aqui, tá? Então, aquilo que eu mostrei para vocês, vocês têm que enxergar nesse gráfico aqui também. Tá? Tem que conseguir enxergar os dois. Depois eu vejo se dá para gerar uma forma de vocês copiarem o circuito para vocês mexerem no... Vocês estão ouvindo uns gritos aí? Não. Não? Professor, o que dá para botar nesse circuitinho tem um osciloscópio no coisa, conectar um osciloscópio que daí o cara vai clicando só no... Vai clicando no clear, vai clicando no clock e a ondinha vai caminhando. Não, mas o osciloscópio daí tu não vai conseguir enxergar assim, mas a gente vai ter eu vou mostrar um outro circuito que tem osciloscópio, tá? Nesse aqui não ia fazer muito sentido porque tu aperta e solta, ele já vai mudar ali o osciloscópio, né? Ele é melhor quando tu tem um clock automático, que é o que a gente vai ver agora. Ó, esse aqui é um registrador de deslocamento, pessoal, é um outro exemplo, tá? Que isso é uma coisa mais de microcontrolador, tá? Que geralmente tem vários registradores no microcontrolador que são locais da memória onde tu pode armazenar variáveis, tá? São os registradores. Então, o que para ti é uma barbada quando tu está programando ali em alto nível, que é só dizer, minha variável A é igual a 10, tá? Quando tu programa direto em assembly do microcontrolador, não é tão barbada assim, tá? Então, para tu botar a variável, tem alguns lugares muito específicos dentro do microcontrolador onde tu pode armazenar as variáveis. E tu tem que indicar exatamente. E muitas vezes tu transporta uma variável de um registrador para outro, porque tem alguns registradores que têm uso específico, tá? Tipo, tem registradores que é só para operações aritméticas. Toda operação aritmética tem que passar para aquele registrador. Tá? Então, isso aqui de passar coisas de um registrador para outro é uma coisa muito antiga, né? De coisas de microcontrolador. Tá? Mas aqui está um exemplo, né? Ó. O que ele está mostrando aqui? Que o X, o registrador X, ele está começando com esses valores aqui, ó. 1, 0 e 1. E aí ele quer passar isso para o Y, que está todo mundo em 0, ó. Todo mundo em 0, essa saída 0 também. Tá? Aí o que acontece? No primeiro pulso de clock, aqui é a borda de descida, né? Na primeira borda de descida, o que vai acontecer? Ó, eu tenho 0 na entrada aqui, do primeiro, eu tenho 0 aqui na entrada do X2. Tá? Então, o que vai acontecer? Na primeira borda de descida, esse 0 que tem aqui vai passar para o X2, ó. Então, o 0 que eu tinha lá, ó. Então, o que acontece? Aqui foi uma borda de descida, né? Então, isso aqui é o estado inicial. Aí, quando eu passar daqui para cá, é uma borda de descida. Essa linha para baixo. Aí, o que acontece na primeira borda de descida? Esse 0 passa para o X2. Esse 1 passa para o X1. Ó, estão vendo? Ó, esse 1 passa para o X1. Isso aqui na borda. Tá? O 0 que entrou aqui é o 0 lá do D, né? O D está aqui, ó. D igual a 0, ó. Daí passou esse 0 para cá. Deixa eu tirar essa seta, senão vai ficar muito seta. Tá? Mas o D passou aquele 0 para o X2. Ó, esse 0 do X1 passou para o X0. Ó, então, o X0 era 1 e aí virou 0. Ó. Tudo isso na borda. Aí, esse 1 do X0 passou para o Y2. Tá? E assim por diante. Então, como eram 3 bits, eu precisei de 3 bordas. Ó, uma borda ali, 2 bordas e 3 bordas. Eu precisei de 3 bordas para transmitir todos os 3 bits. Tá? Cada borda transmitiu 1 bit. Tá? Então, ó, esse 1 aqui, que aparecia aqui ó, no X2, ele foi andando, tá? Bit a bit a cada pulso. Cada borda de descida. Certo? Então, esse é o registrador de deslocamento. Uma pergunta. Os flip-flops, eles estão funcionando de forma síncrona ou assíncrona? Qual é a diferença
Qual é a diferença de um circuito com flip-flops que eles funcionam de forma síncrona ou assíncrona? A gente falou isso? A gente não falou, fica aí a pergunta para vocês pensarem. Alguém sabe a resposta? Os dados é síncronos, o preset e o clear é assíncrono. Tu comentou isso há umas aulas atrás. Tá. Mas isso não tem a ver com o circuito em si. Tu tá me falando das entradas. Tu tá me falando da entrada D e das entradas preset clear. O que tu falou tá certo sobre elas, tá? Então isso tá correto. O que tu falou sobre elas tá correto. Tá? Mas isso não... Eu estou perguntando como um circuito como um todo. Tá? Eu acho que eu não cheguei a comentar. Tá? Esse aqui é síncrono, o anterior não era síncrono. Porque o clock está comum para todo mundo, né? Eles estão trabalhando ao mesmo tempo, né? Isso. Então, o clock mais o anterior também é. Ó, o anterior também. O clock é igual para todo mundo. Ó, esse circuito que eu tenho aqui na frente é igualzinho esse aqui. É idêntico. É o mesmo circuito. Só que aqui eu só dividi entre X e Y. Tá diferente o desenhozinho. Isso. E botei, né? E botei mais 2 flip-flops só. Tá? Mas é exatamente o mesmo circuito. Mas assim, ó, esse circuito é síncrono. Então o João também respondeu certo isso agora. Então, circuito síncrono é quando todos os flip-flops estão com os clocks interligados. Tá? Ah, professor, mas tem circuito que não usa os flip-flops interligados? Tem. Daí a gente chama de circuitos assíncronos. Em geral, os circuitos assíncronos eles são mais lentos do que circuitos síncronos, porque eles têm que se propagar o clock, às vezes, pelas entradas do flip-flop. Por exemplo, esse circuito aqui é um clássico, tá? Esse aqui é um circuito classicíssimo da eletrônica digital, que é o famoso divisor de frequência. Então, olhem ali, tá? Para o desenho. Primeira coisa, qual é o nível lógico dos J's e dos K's, de todo mundo? Vamos começar por partes nesse circuito. Qual é o nível lógico que está nas entradas J e K? É 1. É 1, né? Então, vocês já enxergaram que é 1. Ou seja, como que esse flip-flop funciona na borda? Eu vou desenhar a tabela verdade do JK aqui para vocês de novo. E o clock. E aqui a saída. Quando é 1, ele mantém o que estava. Não, quando é 0, 0, ó, esse aqui é a borda de descida. Ó, 0, 0, ele mantém o que estava. 0, 0. Quando é 0 e 1, na borda ele vai para 0. Certo? O K leva para 0. Quando é 1 e 0, na borda vai para 1. Agora, quando ele é 1 e 1, na borda ele faz o quê? Comuta, né? Ele comuta, né? Ele inverte o estado anterior. Tá? Ou seja, a cada borda de descida desse clock, o que vai acontecer com essa saída Q0 aqui? O que acontece com essa saída Q0? A cada borda de descida. Comuta. Comuta, né? Então, se ela começa, ó, todos eles estão começando em 0, ó. Todos os flip-flops estão começando em 0. Todos eles, ó, 0, 0 e 0. Na primeira borda de descida, o Q0 vai para 1. Ó, o Q0 vai para 1. Pessoal, de 0 para 1 é uma borda de quê? Borda de subida. Ou seja, ó, o Q0 estava ligado aqui na entrada desse clock. Então, a gente já está vendo que esse aqui não é síncrono, ele é assíncrono, porque os clocks não estão ligados juntos. O clock do outro flip-flop está ligado na saída desse aqui. Ó, aqui era 0 e de 0 foi para 1, né? Ou seja, inverteu essa saída aqui que era 0 também.
Não, né? Porque esse clock só responde na borda de descida, tá? Ou seja, aqui na próxima borda de descida, esse aqui vai trocar de 1 para 0. Aí sim, esse aqui troca de 1 para 0. E aí sim, esse aqui troca de 0 para 1. Ou seja, a cada 2 trocas desse, eu tenho uma troca nesse. E a cada 2 ciclos, a cada 2 ciclos de clock aqui, eu tenho um ciclo de clock aqui. Oh, como assim, professor? Nos explica melhor isso. Olha só. O que é um ciclo inteiro de clock, né? O que é um ciclo inteiro? Um ciclo inteiro é quando eu volto a repetir. Ó, isso aqui é um ciclo inteiro. Tá? Ó. Então, o meu ciclo inteiro ele está aqui, ó. Ele está contido aqui, ó. Isso aqui é um ciclo, né? O ciclo é quando eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto, né? Isso é um ciclo, tá? De um sinal periódico. Isso é um ciclo. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tô com um ciclo completo, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Então, olha só, a saída Q0, que era 0 aqui, ela só mudou na borda de descida. E aí eu dei mais um ciclo aqui. E aqui mudou para 1. Isso aqui fecha um ciclo inteiro do Q0, da saída Q0. Quantos ciclos de clock eu tive que dar para ter um ciclo do Q0? Vocês conseguem enxergar graficamente isso acontecendo aqui, ó? 2, né? 2. Ou seja, do clock para o Q0, eu multipliquei ou dividi a minha frequência? Ah, que pergunta capciosa. O que vocês acham que eu fiz com a minha frequência? Dividiu por 2. Muito bem, né? Tá escrito que o negócio é um divisor de frequência. Tá? Então, exatamente isso. Se quanto mais ciclos, né, por segundo, maior a frequência, que eu estou tendo menos ciclos por segundo. E para cada 2 ciclos de clock, eu estou tendo um ciclo do Q0, ou seja, eu dividi por 2. Agora vamos olhar o Q1 aqui. Ora, o Q1 ele só vai mudar na borda de descida do Q0. Né? O Q1 só muda nas bordas de descida do Q0. É aqui, ó. Isso aqui fecha um ciclo inteiro do Q1, da saída Q1. Quantos pulsos de clock eu preciso para gerar um pulso inteiro do Q1? Eu preciso de 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu dividi a minha frequência por quanto? Por 4. Por 4, muito bem, tá? E assim por diante, eu vou sempre dividindo a minha frequência, cada flip-flop que eu boto, né, a mais aqui, eu sempre vou dividindo por um múltiplo de potência de base 2, né? Então, aqui eu divido por 2, depois eu divido por 4, depois eu vou dividir por 8. Ó, esse aqui vai ser por 8, ó. Aqui eu vou ter 8 ciclos de clock. Tá, eu vou ter que ter 8 ciclos de clock, ó. Quando eu cheguei aqui, ó, estava no 8º ciclo de clock, ó. Quando chegou aqui. 8 ciclos de clock para ter um ciclo do Q2. Ou seja, estou dividindo por 8 aqui. Então, olhem só. Que maneiro que eu vou mostrar para vocês agora. O professor veio preparado hoje, ou semi-preparado. Cadê? Aqui. Vou botar uma janela. Cadê?
Cadê minha janela com Tinkercad? Aqui. Janela. Aqui. Tá? O João, que queria um osciloscópio, ele ganhou um osciloscópio, 2 até, né? Um osciloscópio que vai medir a entrada, e outro que vai medir a saída. Tá? Eu botei cada divisão 0,5 milissegundos, porque a gente vai botar uma frequência de 1 kHz, tá? Com o meu gerador de funções. Então, olha só, esse aqui é o gerador de funções. Todo mundo sabe o que é um gerador de funções, pessoal? Alguém não sabe o que é um gerador de funções? Não precisa ter vergonha, né? Vocês, tem gente que está no terceiro semestre, não sabe ainda muito bem como é que é o nome dos instrumentos e equipamentos que a gente usa, tá? Um gerador de funções, eu acho que eu falei numa aula, não falei? Que ele gera onda quadrada, ele gera onda triangular, ele gera onda senoidal, tá? Ele serve para tu fazer testes em circuitos, tu gerar frequências conhecidas, tá? Tu gerar frequências conhecidas e testar circuitos. Tem geradores mais complexos, tá? Mas o gerador mais básico faz isso. Tem geradores que fazem ondas arbitrárias, né? Umas coisas mais malucas aí, tá? Mas a moral, assim, ó, um gerador de funções é o seguinte, tu projetou um filtro digital. Aí tu vai gerar vários sinais de frequências que estão dentro da tua banda de passagem do filtro que estão fora da banda de passagem. Tu vai ver se ele filtra esse sinal, tá? Então, essa é uma das funções. Tá? Outra função do gerador de sinais é tu gerar um clock para um circuito. Tá? Tu gerar um clock para um circuito para testar o circuito. Tá? Então, eu quero fazer um reloginho. Aí tu usa lá uma onda de 1 Hz lá no teu gerador de sinais. Tá? E aí o gerador de sinais vai funcionar. Aí como é que tu configura, né, o gerador de sinais? Tu configura a amplitude, tá? O quanto que vai subir, o quanto que vai descer, o deslocamento CC, tá? Aqui eu botei 2,5 porque eu quero que ele oscile de 0, né? De 0 a 5, tá? Então, eu não quero que ele seja simétrico com o 0, né? Eu quero que ele esteja acima do 0. Tá? Se tu fizer... estou compartilhando a janela. Você viu aqui, dá para fazer uma coisa maneira. Não pode. Como é que eu começo uma nova aqui? Eu não quero fazer uma nova. Tá, o que o gerador de sinais faz, né? Ele vai gerar uma onda, tá? Se eu pedir para ele fazer só uma onda quadrada com amplitude de 5 volts, ele vai fazer uma onda assim, ó. Tá? Que ela vai de 2,5 a menos 2,5. É por isso que eu dou um offset de 2,5, porque daí se eu dou um offset, ela vai ficar assim, ó. 5, 0, 5, que nem um clock, tá? Então é por isso que eu dou esse offset de deslocamento, né, que ele chama, é offset de 2,5. E a função é quadrada, mas ela tem a senoidal e a triangular, tá? Então posso gerar vários tipos de onda, que eu vou gerar quadrada. E a frequência 1000 Hz, né, 1 kHz. Tá? 5 volts de amplitude. Então, assim que eu configurei meu gerador de funções. Uma onda de 1000 Hz. Ou seja, quantos Hz tem que ter essa onda no primeiro flip-flop? Seria esse aqui. Vamos botar o nome certo desse flip-flop aqui. Esse aqui, ó, que é o Q0, então, aqui vai ficar certo o nome dos negócios. Ó, esse aqui é o Q0. Esse outro aqui vai ser o Q1. Esse outro aqui vai ser o Q3. Não, Q3, Q2. Deixa eu só botar o negócio mais bonitinho aqui. Q2.
E esse outro aqui vai ser, eu esqueci de botar o nome dele, esse aqui vai ser o Q3, que nem aparecia naquele circuito, aqui vai aparecer, vai fazer uma participação especial. Tá? Mas lá no nosso circuito, o Q0 dividia por 2, o Q1 por 4, o Q2 por 8, e o Q3 vai dividir por quanto? Vamos pensando aí. 16. 16. Vamos primeiro medir aqui no Q0, que me divide por 2. E vamos ver se vocês se lembram como que olha um osciloscópio. Ó, aqui, vamos só olhar os detalhes do circuito, tá? Eu usei o 7473, que é o único JK que ele me dá disponível aqui, tá? Então, o 7473 já tem aqui no próprio Texas. Tem, ó, o 7473, tá? Ele tem um detalhe, ele não tem preset, ele só tem clear, tá? Então, esse aqui não tem preset, ele só tem o clear, que ativa o nível baixo. Ele tem 2 JK dentro de cada um, tá? Como eu botei 4 JKs, tem 2 CIs, tá? Ó. Como tem 4 JKs, né? Ó, Q0 e Q1 são 2, Q2 e Q3 são mais 2. Aqui a tabela verdade dele, tá? Aqui a tabela verdade dele. Tá? Ele é borda de subida, tá? Ele é borda de subida. Tá? Ele tem um modelo que é borda de descida, que é o 73A, mas a gente está usando só o 73. Tá? Então, o 73 é borda de subida. Por que é borda de subida? Porque ele não tem o tracinho em cima do clock, né? Tá? Então, ele é borda de subida. Então, tá. Esses detalhezinhos. Aí eu liguei todo o J e o K de cada um. Ó, eu liguei o J... Não é esse aqui, esse aqui. Eu liguei o J e o K, né? Então, o J1 liguei com o K1, com esse fiozinho amarelo aqui que passa por baixo, né? Ó, liguei o fiozinho passando por baixo. Tá. Ó, liguei o K2 com o J2 e liguei todos eles no mais, nos 5 volts. Tá? Então, ficou todos igual a 1. Ou seja, agora cada pulso de clock ele inverte. Tá? E aí eu deixei essa chave seletora porque daí eu deixo ou o clock no gerador de sinais como um divisor de frequência, ou eu vou usar o clock depois para fazer contagem, que é a próxima função que esse circuito faz. Ele faz 2 funções, né? Ele pode tanto fazer contagens quanto ser um divisor de frequência. Tá? Eu deixei aqui ele para fazer as 2 funções. Então essa chave aqui ela seleciona entre o gerador de sinais e o clock. E aqui é o clear, tá? Esse aqui é o clear. E aqui é ativo nível baixo. Clear ativo nível baixo, ó. Tá? Clear ativo nível baixo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui ele funcionando. Olha aqui. Ora, a minha onda, ela tem, então, 1 kHz. Certo? 1 kHz. E eu botei 0,5 milissegundos por divisão. 1 kHz, tá? 1 kHz é a mesma coisa que 1 milissegundo de período, não concordam? Ou não concordam? 1 kHz é a mesma coisa que 1 milissegundo de período. Por isso que um período inteiro ocupa 2 quadradinhos, né? Se cada quadradinho tem 0,5. Tá? Cada período. Isso aqui é a entrada, tá? Isso aqui é o meu clock. Então, aqui tem 1 kHz. Eu estou enxergando 1 kHz aqui. Tá? Se eu mudo a divisão para 1 milissegundo, aí vai aparecer um período inteiro dentro de um quadradinho. Quer ver? Ó? Olha ali. Ó. Agora, dentro de um quadradinho, aparece um período inteiro. Ó, começando e terminando. Eu deixo 0,5, que fica mais fácil de enxergar. E aqui, no outro osciloscópio, eu deixei ele na mesma configuração, o 0,5. Ora, aqui eu preciso de 2 quadradinhos para representar um período inteiro. Tá? E aqui dá para enxergar bem direitinho que eu tenho o quê?
Um período inteiro está em 4 quadradinhos. Ó, ele está dividindo a frequência, então. E aí, se eu fizer isso aqui, ó, e ligar nesse outro aqui, ó, ele vai dividir mais ainda. Ó, agora ele dividiu por 4. Tá? Dividiu por 4. Pena que ele não tem um frequencímetro aqui, né? Tem que calcular aí as frequências que ele deixa. Tá? Mas, enfim, todo mundo enxergou ele como um divisor de frequência? Tá? Por que os LEDs estão sempre acesos aqui, né? Só parece que estão sempre acesos. Isso é porque a minha frequência é muito alta, né? Então, eles ficam sempre acesos. A gente vai usar os LEDs depois como um contador, né? Mas se por acaso aqui, ó, a gente botasse uma frequência baixa, ó, de 1 segundo, a gente enxergaria os LEDs piscando, ó. Tá? A gente só não estava enxergando porque a frequência estava muito alta. Não deem bola para o osciloscópio agora, porque ele está numa configuração... A gente pode botar uma configuração aqui de 0,5 segundos. 0,5 segundos. E daí dá. Acho que até fica mais bonitinho, né? Ele demora um tempo para se ajustar. Até fica mais didático, né? Acho que daqui a pouco ele se ajusta. Ele tem que achar um trigger aqui, ó, trigou. Não? Mas, enfim, tá? Ele divide a frequência, tá, do clock para a saída. Não deu muito certo aqui. Não sei porquê. Tá, pessoal? Então, esse é o famoso divisor de frequência, tá? Ele divide a frequência do clock. Tá? Ele divide a frequência do clock. Certo? E aí isso tu pode... Antigamente tinha bastante aplicação para isso, né? Realmente, hoje em dia é uma coisa mais didática, tá? Mas lá no teu FPGA, se um dia tu lembra que a gente todo aquele papo que eu falei, né, sobre programação de HDL e tal. Então, se tu vai num FPGA, né, tu talvez tenha que implementar um divisor de frequência no teu FPGA. E aí tu vai fazer isso provavelmente com algum circuito parecido com esse, né? Tá, pessoal? Próxima aula a gente volta e continua nesse circuito aqui, a gente continua trabalhando e estudando ele. Tá? Vocês estão entendendo essas explicações? Eu estou tentando fazer uma explicação mais visual das coisas, né? Mas é importante que vocês entendam também os gráficos, tá? Não só essa parte aqui. Realmente é fácil, enxergando assim, é fácil acreditar no que eu estou falando, né? Mas o que eu quero é que vocês entendam o que está acontecendo ali no circuito para isso acontecer, né? E que vocês saibam montar esses circuitinhos. Mas vejam que eles não são difíceis, tá? Eles são até simples de montar, são poucos componentes. Só tem que saber ligar as coisas nos lugares certos. Tá, pessoal? Próxima aula a gente continua. Sexta-feira eu vou liberar uma outra prática, tá? Provavelmente uma lista e uma prática. Ou só uma lista ou só uma prática. É mais provável que seja uma prática. Tá? Então é isso aí. Por hoje. Feito, boa noite. Não tá, valeu aí, boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.